Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Vocês sabem que o canal do Boi, o SBA, você pode assistir pela parabólica, como sempre assistiu, e também ele é veiculado ao mesmo tempo no Facebook e também em duas redes de TV a cabo, NET TV e Claro TV. E esse programa, o programa Mercado Futuro, desde o começo do ano, como eu tenho dito para vocês, ele está nas 5 principais redes aí, as mais usadas, pelo menos aqui no Brasil. Então, se você botar lá www.programamercadofuturo.com.br, no lado esquerdo da tela do seu computador vai aparecer 5 ícones. O passarinho do Twitter, o Facebook, o Instagram, LinkedIn e YouTube. No YouTube, por exemplo, você tem todos os programas que foram feitos em 2019. Está tudo lá. Você pode olhar a hora que você quiser. Bem, eu vou fazer uma surpresa para o meu entrevistado de hoje, que é o seguinte. Eu descobri, outro dia eu fiz um programa aqui sobre IoT, Internet of Things, Internet das Coisas. Tradução literal, mas é isso mesmo. Ele virou para mim e falou assim, não, você acha que essas, não vou falar o nome de empresa, né? Essas empresas de automóvel, montadora, elas te dão 5 anos de garantia quando você compra o carro usado. Por quê? Você acha que ela está fazendo um favor para você? Não sei. Ou não. Ela bota um chip dentro do teu carro, que quando você compra o carro, sai com chip. E ela fica sabendo tudo o que acontece, como você dirige, se anda em velocidade, se não anda, se troca o óleo na hora certa, se não troca. Enfim, se por exemplo teu carro fundiu o motor porque você não trocou o óleo, ela vai saber que foi você que não trocou o óleo. Então não é favor nenhum, elas estão pegando dados para, enfim, aperfeiçoar o veículo, o que seja. Isso é internet das coisas, é um exemplo apenas. E curiosamente hoje nós não vamos falar de carro, nós vamos falar de vaquinhas, aquelas que produzem leite, a mimosa, que ali também já chegou a internet das coisas. Esse é um dos temas que eu vou conversar com o Luciano Lobo, que é gerente da área de monitoramento da Alflex. Chegou agora de Curitiba, no avião deve ter usado um monte de Internet of Things, então está na ponta da agulha aqui. Luciano, muito boa tarde, obrigado. Esse negócio que você faz com as vaquinhas é um pouco, é a internet das coisas, né? Sim, Regi, primeiro, obrigado pela Imagina. oportunidade, uma satisfação estar aqui. Trazendo para o campo da pecuária, sim, a internet das coisas, podemos até chamar de internet dos animais, o uso de sensores para entender o que está acontecendo com o animal em tempo real e possibilitar que o veterinário, que o produtor, de qualquer lugar, possa observar via dados o que está acontecendo com a sua fazenda, a sua propriedade leiteira. Quer dizer, você tem um rebanho lá, eles todos clipados, ou com um brinco aí que você trouxe, ou o que seja, e 24 horas fica passando informação para algum lugar, para uma nuvem, para onde seja. Isso. Das tecnologias que a Alflex que nós temos, o que elas fazem? Pode ser um brinco ou um colar que ficam na vaca. Dentro desse brinco ou do colar existem alguns dispositivos eletrônicos. Por exemplo, uma memória, um acelerômetro e uma bateria. Isso fica 24 horas captando os sinais da vaca, né, o comportamento dela com relação a movimentos respiratórios, minutos de ruminação por dia, o quanto ela está andando. Todos esses dados vão para uma antena que distribui isso para a internet e que nos leva a uma plataforma online ou para um software de gestão. E eu posso ver isso do telefone, do tablet, de qualquer lugar, mesmo não estando na fazenda. Tá, e tomar uma atitude, na verdade. Usualmente, o que vocês controlam mais? O que é mais comum aí? Vou usar um pouco do teu exemplo da parte automobilística. Você falou que alguém coloca um sensor e está entendendo a distância o que está acontecendo com o carro. No nosso caso, você colocando esse sensor na vaca, daqui a gente poderia acompanhar uma fazenda, por exemplo, e até tirar algumas conclusões do porquê que os animais não estejam ruminando muito bem. Ruminação é uma taxa muito relacionada com a saúde e tem a ver com a funcionalidade de digestão das vacas, né? Então eu poderia tirar algumas conclusões aqui com relação a esse grupo, determinado grupo de animais com relação à nutrição, por exemplo.
né? Ou daqui, nós conversamos, poderíamos saber quantas vacas hoje em uma determinada fazenda merecem que sejam inspecionadas com relação à saúde. Às vezes o animal não demonstrou ainda um sinal clínico, mas pode estar começando a ficar doente e isso traz, esses dados aparecem para a gente na palma da mão, para que o produtor possa tomar decisões assertivas e precoces, mais rápidas. Uma vez um produtor de leite aqui de São Paulo, um grande produtor de leite, quer dizer, ele não é mais só produtor, porque ele tem marca própria, etc, etc. Mas ele, não sei exatamente o que ele usava lá, mas ele disse que uma questão mercadológica aí, tá? Como ele vende muito leite, ainda vende uma quantidade de leite significativa no mercado spot, então fica nas variações de preço. Se o preço não está interessante para ele, ele diminuía a quantidade de comida da vaca, produz menos leite, certo? Mas o que ele me falou que chamou atenção, não sei exatamente que produto que ele tem, que, por exemplo, se uma vaca, estamos falando de leite, tá? O fato de uma vaca produtora de leite andar mais do que o normal pode significar que ela está com problema de mastite. Eu não consegui entender porque eu não sou agrônomo, veterinário. Mas até essas coisas assim, da vaca beber mais água, beber menos água, isso tudo vocês acompanham? Sim. Os sensores a todo momento estão captando movimentos que a gente chama de atividade, o quanto a vaca está se movimentando, movimentos de mastigação e movimentos de ruminação, de ofegação. Isso tudo depois é interpretado de uma forma única, junto com outras informações, por exemplo, quando foi o último parto, a duração de cio, do último cio que essa vaca teve. E a inteligência artificial que está por trás disso é capaz de dizer para a gente se determinada vaca está em cio hoje ou não e qual é o momento para inseminar. Por exemplo, uma vaca em cio, ela tem um aumento na atividade, é um pouco disso que você estava falando. Algumas doenças, a gente pode até ver um pouco de aumento de atividade, mas em geral a atividade é mais baixa e a ruminação é baixa, o animal tende a ficar menos confortável, né? E cada vez que esse comportamento vai mudando, as informações que são coletadas aparecem nos relatórios de saúde. Agora, precisa ser veterinário para entender isso, né? Assim, numa fazenda de leite, seja pequena ou grande, antes que o veterinário chegue lá para auxiliar em um determinado caso, as pessoas estão habituadas a avaliarem os animais, o que está acontecendo com eles. Então, os gerentes de fazenda, os funcionários de fazenda, os proprietários conhecem os animais. E a mesma coisa quando eles forem usar a aplicação de monitoramento que temos. Então, ele vai conseguir identificar quais vacas no momento podem não estar doentes, não estar bem, vai fazer uma avaliação inicial e, se entender que há necessidade, vai chamar o veterinário para ajudar ele a tratar melhor esse quadro que precisa. Não necessariamente tem que ser o veterinário. O veterinário pode ter um usuário e também acompanhar à distância o que está acontecendo com a fazenda do cliente dele, o que seria muito importante. Ok, nós estamos falando de... Quem fala de pecuária leiteira 4.0 é o Paulo Martins, lá da Embrapa Gado de Leite. O que nós estamos falando é pecuária 4.0, é a nova pecuária. Na verdade, a gente não tem ideia de que profissão vai ter daqui, acho que nem 10 anos, daqui 5 anos, porque está acabando tantas. E na área rural chegou também, então não tem mais escolha. Mas vamos dar um pequeno intervalo, eu volto já. Até já. Bem, o programa Mercado Futuro, converso com o Luciano Lobo, ele é gerente da área de monitoramento da Alflex. E ele está falando justamente da chegada da internet nas fazendas pecuárias de leite. Hoje, como vocês viram aí no primeiro bloco, você controla praticamente toda a atividade da vaca. Se ela for banheiro, não for banheiro, enfim. Se ela respirou muito, respira um pouco, se ela andou mais, andou um pouco. Em termos práticos, para vocês terem criado esse colar, isso aqui, eu vou pôr esse colar. Se eu botar esse colar, não ando, cara, é pesado. Aí, é um sensorzinho aqui. O brinco também? Não, brinco não dá, porque isso aqui é pro Gil. Olha, Gil, que bonito. Para você, um brinco.
Para vocês terem isso para usar na fazenda, isso foi testado, isso deu um aumento de produtividade, aumento de rentabilidade, economicamente falando. Depois a gente fala do brinco. Entendi. O brinco é azul, é igual na cor da minha camisa, fala. A Allflex é uma empresa detentora de tecnologias da área de identificação animal, identificadores eletrônicos e visuais, produtos que a gente utiliza para conferir melhor gestão nas fazendas e até mesmo preocupações relacionadas à rastreabilidade animal. E alguns anos atrás incorporou-se ao negócio tecnologias de inteligência animal, de monitoramento. Esse material que a gente está falando aqui vem de uma das aquisições que a Allflex fez, de uma empresa de Israel, uma empresa israelense, onde isso daqui começou a ser desenvolvido lá, produzido lá em Israel, desde o final dos anos 90, mais ou menos. Que correlação a gente pode fazer um pouco com eles? Israel é um lugar, um país que tem uma escassez, vamos dizer, de recursos naturais, né? de água, é difícil de plantar, uma série de coisas, os custos de produção são altos lá, e tem a maior média de leite de produção, de produtividade mundial, né? Então, tecnologias como esta foram desenvolvidas lá pensando em melhorar a eficiência produtiva, melhorar o uso dos recursos que a gente tem, seja o recurso vaca, seja o recurso água, seja o recurso tempo, né? Para efetivamente ser mais produtivo, mais eficiente. Então, isso tudo não só foi desenvolvido lá em Israel desde o final dos anos 90, como frequentemente vem sendo aprimorado e validado a todas as informações com muita acurácia que a gente tem com relação à reprodução e saúde, que são dois pilares muito importantes dentro das atividades produtivas e de leite também, relacionadas ou no que tange a desempenho, a rentabilidade. Agora, tem que ter alguém, tem que ter um software por trás disso tudo, né? Sim. Como eu falei, a gente tem um sensor, tem uma antena, capta esse sinal e leva para o software ou para a plataforma de monitoramento. Aqui a gente está falando de umas peças eletrônicas, mas por trás disso tem muita inteligência no manejo dos algoritmos, Isso. do que o animal está fazendo e o que realmente está nos mostrando aqui. Então, existe um grupo grande de mais de 100 engenheiros trabalhando a todo momento, não só nas tecnologias, como outras que virão, e principalmente para validar o que a gente está vendo nos relatórios, né? Hoje são mais de 6 milhões de vacas que foram e que estão sendo monitoradas pela empresa, e isso traz para a gente uma confiança muito grande no que diz o que você me perguntou por trás, que é como saber pegar o que está acontecendo com a vaca e trazer informações reais para a gente. Em termos tem algum impedimento em termos de custo ou qualquer pecuarista pode ter? Hoje a gente tem clientes de 20 vacas até 2.000 animais, utilizando essa tecnologia, clientes de 25, 30 anos de idade a 80 anos de idade. A tecnologia ela costuma se pagar entre 1 ano e 1 ano e meio, o investimento que faz. Está muito relacionada a quão eficiente está a produção naquele momento. Então, o impeditivo, claro, precisa fazer um investimento, né, de uma vez na fazenda, mas está muito relacionado a como as pessoas trabalham com os dados, como que elas enxergam o retorno desse investimento, visto as atividades que eles podem fazer para melhorar a eficiência produtiva e reprodutiva. Ou seja, você consegue detectar melhor o cio das fazendas, inseminar essas vacas mais rápido, ter mais vacas mais prenhas em menos tempo. Isso pode te ajudar a detectar vacas doentes, como já tinha falado antes, e até fazer um tratamento onde a própria vaca pode ter uma melhoria do seu quadro sem perder produtividade, ter febre ou parar de comer, por exemplo. Tudo isso que traz impacto positivo na produtividade. Quer dizer, não é propriamente só o leite, é a gestão toda, né? Sim, essa transformação digital que a gente está falando, que veio para dentro da pecuária e de leite, possibilita várias coisas ao empresário leiteiro. Desde trabalhar os dados de produção, a gente tem outros equipamentos que estão vinculados à medição de leite, identificação das vacas, pulsação de equipamento de ordenha, e tudo isso integrado com monitoramento de saúde e reprodução. Então ele pode ter desde um sistema um pouco mais básico de ordenha até um mais avançado, onde tudo isso está integrado. E aqui a gente está falando de coisas relacionadas à gestão, onde o produtor pode usar os dados de uma forma bastante rápida,
pontos relacionados, por exemplo, como se ele tivesse um gerente, um assessor eletrônico, mandando alertas, dizendo o que está acontecendo com a fazenda. E muita coisa relacionada à nossa atividade em si, que é a preocupação com o bem-estar dos animais, menos vacas doentes, uso consciente de antibióticos, um uso inteligente do tempo das pessoas que estão trabalhando. Então, a gente pode elencar vários pilares com relação a esse tema que são muito importantes. Uma vez, o mesmo produtor de leite que eu já citei aqui no outro bloco, ele instalou robô na propriedade dele para coleta de leite. E ele disse que as vacas se acostumaram primeiro que os seres humanos com o robô. Quando você vai botar uma tecnologia dessa, qual a atitude, por exemplo, que tem que ter com os seres humanos, digamos assim? Eles têm curso, eles têm que estudar, o que rola? Porque você me disse no intervalo que talvez precise de menos gente, mas precisa de gente. Que gente é essa? Uma pergunta muito boa. O ser humano, em geral, às vezes, alguns tendem a enxergar com um pouco de ceticismo algo novo, né? Não todos, e outras pessoas enxergam uma oportunidade de fazer diferente. Isso é mais uma coisa que quando a gente implementa numa fazenda, a gente precisa também estar conversando com todo mundo que está envolvido, com os técnicos da fazenda, com o dono da fazenda, com a pessoa que faz a ordenha, com a pessoa que identifica cio e vacas doentes, para que todo mundo entenda, né, o que uma coisa nova que está chegando vai fazer de bom no serviço deles, no que vai ajudar. Então, esse é um passo importante. Antes de iniciar, envolver as pessoas, explicar que a tecnologia está aqui para ajudar-nos a fazer um trabalho mais inteligente, mais rápido, mais fácil. E depois, uma vez instalado, então a gente confere uma rotina, uma sequência de treinamentos. Então, no dia da instalação, o pessoal da fazenda recebe um treinamento do pessoal da nossa empresa de como inserir os dados, carregar os dados, como que avaliar os relatórios. E depois, numa linha do tempo de 4 meses, vão recebendo outras cargas mensais de treinamento. Essa plataforma de monitoramento também ela é muito simples, muito fácil, muito amigável. Existe um ícone que ele pode clicar e acessar um e-learning para ver e consultar os materiais. Também tem contato frequente com a nossa equipe, em caso tenha necessidade. Mas é um passo importante essa questão de entender o câmbio positivo, né, a mudança positiva que uma tecnologia traz. E para complementar, para concluir, é a oportunidade que as pessoas têm de usar o seu tempo de uma forma inteligente. Ou seja, tratar cada vaca de forma individual dentro de um rebanho muitas vezes grande, o que é difícil de perceber quem está no cio, quem está doente, quem não está. Ok, eu converso com o Luciano Lobo, ele é gerente da área de monitoramento da Alflex, falando da pecuária leiteira moderna, como dizem lá no Nordeste. Nós vamos ao segundo intervalo e voltamos já já. Mesmo. Bom, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o Luciano Lobo, gerente da área de monitoramento da Alflex. Estamos falando da pecuária aí usando tecnologia de ponta, internet das coisas e tal. No intervalo, o Luciano estava me contando aí como é que... eu perguntei quanto tempo leva para... Bota o colar na moça, né? Tem um cadeado aqui que é uma coisa impressionante. E aí tem que descobrir o que é essa vaca, o que é essa fêmea, é isso? Isso. Explica para nós aí direitinho. O que eu estava te falando, Resh, quando a gente implementa esse programa de monitoramento numa fazenda, então chegamos hoje numa fazenda, vamos colocar os colares ou os brincos nas vacas. Esse colar, ele vai levar ao redor de 7 dias para entender o que passa com cada animal de forma individual. Porque, assim como os humanos, cada animal tem uma expressão de comportamento diferente um do outro. Então, tem aquela história dominante, os dominados, é igual a gente. Igual a gente. Então, uma vez que ele criou o padrão de comportamento de cada animal, ele sempre vai estar comparando a vaca com ela mesma, contra ela mesma. Então, o sistema é inteligente a ponto de entender alguns desvios de atividade, por exemplo, e excluir o que não for uma verdade e nos dizer realmente o que é um cio, por exemplo. Por quê? Porque aquela vaca hoje que está com um nível de atividade muito alto, que está se movimentando muito, que teve um pico de atividade alto em poucas horas e que há 20, 21 dias atrás teve um comportamento semelhante, não tinha sido prenha,
o sistema é capaz de dizer para a gente, olha, essa vaca está em cio e a janela de inseminação, o melhor horário para inseminar é tal. Então, essa é a possibilidade que a tecnologia nos traz, entender os animais de forma individual dentro de um rebanho. Como é que ele diz que hora que é bom para inseminar? Isso eu não entendi. É curioso. Por quê? Porque ele utiliza alguns parâmetros. Ele utiliza o parâmetro do pico de atividade, então animais que atingem um pico muito rápido, outros um pouco mais lento. Ele compara quando foi o último cio dessa vaca, ele compara os minutos de ruminação que ele tem, que essa vaca tem naquele momento. E ele considera que depois do pico de atividade a gente tem até 23 horas, mais ou menos, para ir inseminando essa vaca. Então, toda a inteligência artificial que está por trás faz um índice de cio para a gente, um ranking dos animais e vai falar para a pessoa quais vacas estão em cio e quais seriam os melhores momentos para inseminar. É o trabalho dos engenheiros lá com os algoritmos. Vocês estão ouvindo essa história? Qual hora que é bom inseminar? Isso é sintonia muito fina, né? A pecuária leiteira no Brasil, acho que eu já te perguntei isso. No Brasil a pecuária tem top, tem produtores super e tem milhares de pequenos produtores. Isso aqui seguramente não é para... Você falou que tem cliente com 20 vacas, não sei. Mas é uma coisa... O cara precisa... Primeiro, precisa conhecer um pouco de internet, ou de telefone, enfim. Hoje em dia todo mundo anda com o telefone na mão, né? Sim. Mas eu, por exemplo, eu não tenho, se você olhar no meu celular, eu não pego o e-mail aqui. Não. Eu acho muito pequeno, chato de ler, eu prefiro pegar no computador, entendeu? Então eu imagino, o que eu tenho falado quando vem alguém falar de tecnologia aqui, é o seguinte, que eu tenho notado nas entrevistas que eu tenho feito aqui, é que finalmente as pessoas jovens estão assumindo as propriedades. Eu acho que essa é uma janela para tecnologias como a que você está apresentando. Sim. Porque as pessoas param de trabalhar, né? E a moçada é toda... É capaz até deles usarem o brinco, aí a coleira, não sei. No fundo, a pergunta é a seguinte: quando você vai aplicar, vai instituir, vai botar esse negócio na fazenda, o que você espera do pecuarista? O que você quer saber dele? Bem, Porque ele pode ter dinheiro, mas pode não saber ter uma menor ideia desse negócio aí. Primeira coisa, ele precisa perceber valor, né? Enxergar que algo como o monitoramento ocular, o brinco, vai gerar impacto positivo no negócio dele, vai fazer ele ganhar mais dinheiro porque vai perceber melhor o cio das vacas, vai identificar vacas doentes. Precisa enxergar esses cenários, fazer conta e entender, opa, isso vai me deixar trabalhar de uma forma mais fácil, mais inteligente e ganhar mais dinheiro. Então, pelo que eu percebi, a detecção do cio é fundamental, né, no resultado da propriedade. Sim, a gente está falando de leite aqui. Por exemplo, vacas de alta produção, elas tendem a expressar pouco o cio, em virtude do volume de leite que produzem, do ambiente que estão, do calor, uma série de coisas. Então a gente tem pouco tempo para identificar a vaca no cio. E às vezes não vê, são muitos animais, e um equipamento como esse te ajuda a detectar e você ter a chance de inseminar a vaca naquele dia. Porque se você perde um cio hoje, você só vai poder inseminar essa vaca daqui 21 dias, ou seja, são 21 dias que vai ampliar no período de produção dessa vaca. Entendi. Não, agora eu entendi que elas são mais tranquilas, vivem no outro ambiente, vivem dentro de... Hoje em dia até tem vaca de leite em pasto e coxo, né? Você tinha falado um pouco da produção no Brasil, né? A gente tem inúmeros produtores, mais de 1 milhão de produtores, uma segmentação bastante distinta de estilos de produção, de sistemas. A gente tem clientes aqui que utilizam o monitoramento em gado a pasto, gado confinado em freestyle, sistemas de compost barn, distintos sistemas possíveis usando o monitoramento. O compost barn é aquela cama de... Não deve ser muito perfumada, né? Tudo isso depende de como a pessoa maneja
essa cama, esse compost bar. É uma tecnologia que recentemente, não recentemente, mas vem sendo usado muito já no Brasil, em algumas regiões, que conferem mais conforto ao animal. Uma vez conferindo mais conforto, mais produção de leite. Mas, para isso, tem que manejar muito bem a questão de temperatura, de limpeza, de revolver o material que está nessa cama. Você sabe que nós temos menos de 2 minutos já de programa, mas eu conversei aqui recentemente com a representante comercial da Nova Zelândia para o Brasil, trabalha no consulado. Esse negócio de diminuir a comida, aumentar a comida, ou dar suplemento ou não dar suplemento, é a chave da produção, alta competitividade do leite da Nova Zelândia. Porque eles têm pasto, aquele pasto deles lá. Se o preço do leite está ruim, é só no pasto. Se melhora, ele está com suplemento. Essa é a, seja mecanicamente ou naturalmente, é a tática que se usa, né? Na Nova Zelândia, em especial, sim, porque eles têm uma dificuldade com custos de grãos, etc. É uma estratégia. No Brasil, a gente pode adotar isso, mas tem outros caminhos também de produção. Eles têm aquelas coisas de inverno que são um pouco mais nutritivas, aveia, cevada, etc. Excelente produtor de leite. Bom, isso aqui, então, se qualquer produtor que tenha leite pode, pelo menos assim, fazer um tutorial, tem um tutorial? Sim. Não, porque são muitos dados. Para você é normal, você está lidando com isso há muito tempo, mas é muito dado, acompanhar a respiração, cio, andar, tempo de iluminação. Eu imagino que uma vaca por dia deve dar 1 milhão de dados, não sei, mas... Tem muitos dados. Na verdade, todos esses dados são levados para o sistema, para a nuvem, e depois voltam em relatórios. Um usuário, uma pessoa pode usar isso de uma forma muito avançada, fazendo relatórios, mexendo em um montão de coisas, ou de uma forma mais amigável, bastante objetiva, com as telas, dos gráficos e dos relatórios das vacas. Vai depender um pouco do perfil de cada pessoa. Tem pessoa que é mais analítica, que vai poder aprofundizar, e outras usarem diretamente a questão amigável da plataforma. É porque uma fazenda com 2.000 cabeças de vaca, que 1.000 esteja em lactação, olha, é dado que não acaba mais. Tem que ter todos os dados, né? Haja gente para ler relatório de 2.000 dados. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom demais. Nosso tempo acabou. Luciano é gerente de idade e monitoramento da Flex, falando aqui das novidades para o setor de pecuária, que é um setor. O Brasil é um grande produtor de leite e pode crescer muito mais, certo? Certamente. Estou falando bobagem, não. De forma alguma, vem melhorando a produtividade todos os anos. São 20 bilhões, quase 20 e tantos bilhões de litros por ano. E agora vai poder exportar para a China, vai exportar para a União Europeia. Muito obrigado, nosso tempo acabou, até a próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço, muito bom.